Voltamos com Crise nas Infinitas Séries, aproveitando a estreia do novo seriado Game of Thrones. Por que não a gente falar de Game of Thrones? Vamos falar de uma série que dominou a audiência por muitos anos, todo mundo considerando a melhor série do universo. Quer dizer, muita gente, né? Todo mundo é difícil. Mas que no final, o final da série desagradou muita gente. Nós vamos falar um pouquinho de tudo isso, num resumão do que é série, do que é livro, para você, principalmente você ouvinte aí, que caiu de paraquedas no mundo hoje, não viu a série Game of Thrones e quer entender um pouquinho do que é a próxima série que está vindo por aí. Para isso eu trouxe meu amigo Drills. Eba! E também trouxe meu amigo que no outro podcast era o Fábio Skywalker. Hoje eu vou chamar ele de Fábio Targaryen. E aí, Fabinho? Opa! Eu vim aqui para sofrer bullying, né? Cospe fogo, Fábio. Não, se o Fábio soubesse, ele tinha tingido o cabelo de louro, cara. Não, tem que platinar, é diferente. É, platinar. Tem que platinar. Ô, Fábio, você ia ficar lindo de cabelo platinado, velho. Tá, velho, aproveitando a onda do bullying, então eu vou fazer bullying comigo mesmo. Por acaso eu tingi meu cabelo de louro. Vou marcar um hamburgão essa semana que vem aí, só pra me fazer o bullying ao vivo. É sério. Ai. Bom, vamos lá então. Vocês leram um livro? Sim. Posso contar a Você história? leu, Drills? Conta. A história é a seguinte: eu ia fazer uma viagem longa de avião, cara, com escalas, né? Pobre, quando viaja de avião, tem que pegar aqueles voos que tem 30 escalas, né? Demora Pinga. 40 horas para chegar em casa, essas coisas assim. Aí eu ia fazer uma viagem longa, eu passei numa livraria, fui visitar uma livraria legal que tinha na cidade que eu estava, e estava lá uma promoção. Na época, tinha saído 4 livros, né, do Game of Thrones, o quinto ainda não tinha saído, estava lá os pocketbook, uma promoção assim, a preço de banana. Eu falei, cara, vou ter que ler coisa pra cacete, velho, né? Bom para passar o tempo, tal. Tô gostando da série. Comprei os livros e me mandei, cara, pro avião. E eu li o primeiro livro, eu li inteiro na viagem. Aí eu fui dando sequência, li o segundo livro. Quando chegou no terceiro, velho, pois é. Aí vai encavalar com o que eu vou falar da série também. Chegou no terceiro livro, eu não dei conta. E o quarto livro eu não cheguei a abrir. O quinto eu nem comprei. Então é isso. E Fábio? Eu li os 5 livros. E eu quero perguntar pro Deus por que o terceiro você largou, bro? Porque o terceiro é bom pra caralho. Eu vou concordar em discordar. Cara, você sabe que agora eu nem lembro por quê, mas eu não consegui avançar no livro. Eu não sei, é no terceiro livro que aquela moça fortuna, esqueci o nome dela agora, que ela tá procurando a área, que ela fica andando para lá e para cá. Eu achei isso um porre, cara, um porre. Na série eu também achei um porre. Eu acho que isso já é no quarto livro. Então foi o quarto livro que eu larguei. Ok, o quarto livro é muito justificável ter largado, porque o quarto livro abandona o plot de todos os personagens básicos que tem em todos e começa com personagens completamente diferentes. Tipo aquelas meninas lá de Dorne e tal, saca? Uhum. É um livro mais difícil de conseguir acompanhar mesmo e tal. Eu tive dificuldade para ler ele. Tipo assim, cada livro eu lia tipo em 3 dias, ele eu demorei tipo um mês. O quarto eu entendo total, mas o terceiro eu acho bom pra caralho. O terceiro então é o que acontece no Casamento Vermelho, né, velho? Que é do caralho a cena. Não, verdade. Então eu abandonei, foi no quarto. Eu devo ter lido um quarto do livro e fechei e nunca mais peguei. O quarto é um saco mesmo. Vou contar minha experiência com o livro, então vocês vão rir mais ainda. Que é o seguinte, o Fábio, quando começou a série, eu descobri por acaso. Eu estava olhando naquele serviço maravilhoso que tem na internet, que chama Locadora Caribenha, né? Onde você negocia direto com os corsários. E aí tinha lá o top 10 de série. Eu falei, ué, que série é essa aqui? Daí já baixei no primeiro episódio, na primeira semana, sem saber nada, assisti, falei, ó,
Gostei, vou continuar assistindo. Mas só na série, nada de livro e tal. Aí eu descobri que o Fábio era apaixonado com livro. E o Fábio ia me dando os spoilers todos a pedido, tá? Fique bem claro, a pedido, não foi bullying da parte dele. E aí e eu ia entendendo mais a história a partir do conhecimento do Fábio. Aí chegou um ponto que eu falei, vou comprar os livros, achei uma promoção massa que vendia todos os livros num box bonitinho, cara. Aí eu falei, Fábio, comprei. E virei pro Fábio, agora tem os 4. Quando sai o próximo? Ele falou, só Deus sabe. Ô, velho, eu fiquei com tanta raiva daqui, eu falei, não, eu comprei uma caixa, um box de livro, que depois eu vou ter que comprar um livro em outro formato. O primeiro aniversário de amigo que teve, eu dei de presente. Falei, não vou nem ver. Aí, minha história com os livros Game of Thrones é isso. Eu sou um fã da série. Mas o que te encantou no livro, Fábio? A minha história com Game of Thrones, ela é antiga. Ela vem de, 2004 ou 2006, por aí, saca? Eu lembro que eu tinha 14 anos, eu jogava RPG, eu encontrei uma imagem no DeviantArt de uma mulher que chama Jenny Dolphin. E nessa imagem, ela tem várias ilustrações de O Senhor dos Anéis, Silmarillion, Harry Potter e Game of Thrones. E tinha uma ilustração que eu achei muito maneira da família Stark reunida e uma outra do Jon Snow na muralha com os bonequinhos de palha e alguns dos Irmãos da Noite lá. E ele estava com um arco e flecha na mão e uma espada nas costas, bem novinho e tal. E eu achei aquela ilustração sensacional e quis usar ele como um personagem meu de RPG. Né, usando a ilustração só pro meu personagem. E aí eu fui ver que merda é essa, velho. E eu descobri que era ilustração baseada em um livro. E eu fiquei doido para ler a porra do livro a partir dessas imagens. E só tinha eles em inglês, velho. E eu não sabia ler inglês naquela época. Eu não conseguia pegar um livro de literatura e ler. E eu fiquei louco para ver aquela parada. Então, quando traduziu no Brasil, eu já era apaixonado com a coisa sem saber direito o que a coisa era. E eu já comprei imediatamente, já devorei o primeiro livro, muito rápido. E já fui seguindo, pegando os outros, né? Porque os livros foram traduzidos bem rápido, até o 4. E em seguida lançou o 5º. Demorou um pouco mais, mas lançou o 5º. E eu devorei aqueles livros ali. Eu adoro histórias fantásticas. Eu sou formado em história, faço mestrado em história medieval e jogo RPG desde que eu sou criança. E eu sempre adorei a pegada fantástica e tal. Li Tolkien pra caramba. E uma das coisas que me encantaram lá atrás, quando eu tinha meus 20 anos de idade, era como que essa série tinha morte de personagem protagonistas pra caramba, aqueles personagens que você pegava e ele morria, eu achei isso muito legal. E tinha sexo. É uma coisa que eu sempre me questionei sobre outras séries fantásticas, saca? Nunca existe tal, E isso é uma das coisas que me encantou. Com o passar dos anos e amadurecimento, eu comecei a apreciar muito a narrativa do George Martin. Ele não dá ponto sem nó, é tudo muito amarrado, as histórias todas são amarradinhas, e ele consegue criar um clima muito legal no livro, e os cliffhangers sensacionais, saca? Que te prendem na leitura da parada, e o desenvolvimento da história dele é muito bem feita mesmo. Então foi a coisa que mais me encantou, assim, nos livros. Nem são os personagens, porque os personagens, na real, eu nunca gostei muito deles. Eu gostava muito do Bran, mas o Bran vira um chato.
Eu passei a gostar da Arya. O Jon Snow é um cocô no começo, mas depois ele vira um personagem legal. E o Jaime Lannister, que é sensacional, do início ao fim, e o Eddard Stark, saca? Tipo, beleza, tem esses personagens aí que eu gostei pra caramba, mas o resto eu acho meio... Então, a coisa que me encanta mesmo é a forma como ele conduz a história, é o que eu gosto nele. Ele faz isso pra mim com maestria. Não, é interessante você falar de personagem, que uma das coisas que chamou muita atenção para a série, não sei se bate com os livros, é a forma que o autor é desapegado com os personagens, né? Para o personagem morrer, pouco custa. Eu acho que até essa coisa disso que você citou, por exemplo, que o Jon Snow no começo é sem graça, sem sal, faz parte da estratégia dele. Ele dá muito mais foco aos personagens que parece que vai matar em breve do que os que seriam o que em teoria, né? Não estou falando em relação ao livro que não acabou, mas pela série já não é teoria, do que seriam os personagens que vão ser o ponto central no fim da história, né? Sim, tipo, isso fica muito claro no caso do Eddard, que ele, quando você começa a ler o primeiro livro, Game of Thrones, você tem certeza que o Eddard, ele é tipo o protagonista da história, sabe? Exceto por ele já ser velho e não ser muito comum os protagonistas serem muito velhos, o Eddard, ele é tipo protagonistaço no primeiro livro. Os capítulos mais interessantes são, sem sombra de dúvida, os dele. Ele é, obviamente, um personagem principal no primeiro livro e na primeira temporada da série. Os capítulos dos livros, eles são divididos por personagens em vez de ser capítulos tradicionais. Então, é sempre do ponto de vista de um personagem. E os capítulos do Eddard, eles são os capítulos mais interessantes do primeiro livro inteiro. É sem comparação com qualquer outro personagem, os capítulos dele. E você, para você olha aquilo, você acha que é o cara que vai ficar vivo até o final e que ele morre na primeira temporada. Ele só morre, assim. Você fica achando que talvez ele vá para a muralha por causa de como o plot desenvolve, né? Como que ele vai ficar junto com o Jon Snow lá e talvez vai virar o Lorde Comandante da muralha e vai lutar contra a ameaça morto-vivo do fim do mundo e tal. E ele morre, velho. Ele morre, ele só morre. E isso é muito chocante para todo mundo naquele primeiro temporada, no primeiro livro. Todo mundo fica, cara, e parece sim, essa é a estratégia dele. Tanto é que o Jon Snow é um sem gração, assim, no começo da história, saca? Até ele ganhando o protagonismo e poder, entre aspas, dele, e aí ele morre. Eu tenho um problema muito sério com o Ned Stark, que acho que é um pouco mais sério do que o que você falou aí, foi para mim. Cara, eu identifiquei muito com o cara, né? Pô, né? Eu sou um cara mais velho, já tenho filho adulto e tal, e eu trabalhei uns 20 anos da minha vida como gerente de projeto, né? Então, comandando equipes e essas coisas. E, cara, tinha um monte de coisa que o Ned Stark falava com a galera que trabalhava lá com ele, que eu já tinha falado para o meu povo, entendeu? Para as minhas equipes, o pessoal que trabalhava comigo. Eu ficava assim, cara, esse cara tá dentro da minha ideologia, bicho. Esse cara, eu me identifiquei demais com o cara. Então, quando chega aquela cena lá que, né, o cara vai morrer, bicho, sabe quando você fica esperando assim, o que vai acontecer, bicho? Agora os caras vão botar tipo um Deus Ex Machina qualquer aí para sacar esse cara dessa situação que não tem solução. E vai ficar ruim esse negócio. E aí, cara, o cara morre e eu fiquei puto, bicho. Falei, cara, eu tô assistindo essa série por causa desse cara e o cara morreu. Não é possível isso. Mas no fim das contas, né, pra situação desenrolar e chegar naquele ponto que chegou, não tinha outra saída. O cara tinha que morrer mesmo ou a série ia virar uma merda, né? Você ia perder como é que se diz? Não é a credibilidade que eu quero falar, mas é como se fosse, né? Como é que você vai acompanhar uma série que o cara se fode completamente e de repente, pá, alguma coisa tira ele do buraco, né? Mas foi punk, cara. Aquele dia eu sentei na cama de dormir e falei, não é possível, o cara morreu, e agora?
Agora, outro comentário que eu queria fazer é o seguinte: o desenvolvimento do personagem do Jon Snow eu acho super legal, cara. Porque é isso que você falou, o cara é um zero à esquerda e ele desenvolve de um jeito convincente. Eu acho que o destaque que eles deram para ele no decorrer da série e dos livros te convence que aquilo seria realmente possível. E eu acho muito legal, cara. Eu lembro que no começo, no meio da segunda temporada, eu estava conversando com o Alessandro sobre a série, e a gente chegou à conclusão, cara, se casasse o Tyrion com a Daenerys, acabava todos os problemas. Que a Daenerys é uma menina que, desde o começo, cara, ela mostra que ela tá ali para, né? Ela é super forte, super consciente do negócio, ela toma umas atitudes muito, muito legais, assim, no decorrer da segunda temporada, e o Tyrion é o cara mais inteligente da parada. Inclusive, ele é o motivo que eu morri de raiva na última temporada. Não foi nem o final, cara. Foi o que fizeram com o Tyrion. Eu ali, depois que o Ned Stark saiu, o Tyrion era meu personagem favorito. E aí, chega no fim da série, aconteceu o contrário do Jon Snow, né? O desenvolvimento dele foi a coisa mais improvável de acontecer com uma pessoa que eu consegui imaginar dentro daquela série. Isso é um ponto de bastante conflito com os próprios livros, inclusive, porque o Tyrion ele tem um desenvolvimento muito pertinente durante o livro. Na verdade, todos os personagens têm esse desenvolvimento muito pertinente. O Jon Snow, na série, ele também tem, é um pouco mais difícil porque ele não é um guri de 14 anos de idade, igual ele é nos livros, saca? E isso você fica menos convencido um pouco com a jornada dele de desenvolvimento do que você fica normalmente. Mas é tipo isso. Sobre o Eddard Stark, velho, eu concordo completamente com você. O cara, ele é o que representa todos os meus valores e, tipo, a morte dele foi puta que pariu. E teve outras mortes que foram puta que pariu. Pra mim, a única morte pior do que a dele em toda a saga foi a morte do Oberyn Martell. Porque o personagem ele foi introduzido ali naquele livro, no terceiro livro ele é introduzido, ele é um personagem do caralho, é um personagem massa demais, você super compra dele, você super compra o ódio dele, você já, nesse momento, quase todo mundo já odeia os Lannisters, e você compra o ódio dele com muita facilidade, você tá do lado dele, velho, automaticamente, saca? Ele é um personagem carismático, ele é um personagem com um senso de honra questionável, mas honrado dentro daquele senso de honra dele. E é um cara que tá ali por um objetivo justo, ele quer vingar a irmã dele. E você compra ele imediatamente, e é perfeita a cena do duelo dele contra o Montanha. Tanto lendo quanto assistindo. Você vai vendo aquilo, e a cena, inclusive, é perfeita no seriado. Você vai assistindo e você vai subindo aquele entusiasmo da vitória dele. Véi, o Oberyn vai matar o Montanha, ele vai salvar o Tyrion. Porra, você não consegue conceber que o Tyrion vai morrer, saca? Então você precisa que alguém salve o Tyrion. E o Bronn já tinha salvado o Tyrion por julgamento por combate. Então são dois personagens na linha ali, dois personagens que você gosta. E aí ele vence. E na hora que ele vence, você comemora, você fica entusiasmado, você acha do caralho. Foda-se se era previsível que ele ia vencer. Ele venceu. Os dois estão salvos. Aí ele morre. Não, o que eu acho mais legal da morte dele, até da apresentação e tudo, que a construção do personagem na série é que ele é o cara fodão, o cara que vai derrotar todo mundo mesmo. E você acredita que ele vai dar conta do negócio. Te cria a expectativa que ele realmente vai vencer a batalha e, né, outra vez todo mundo surpreendido. E ele vence, velho. O legal é que ele vence. Ele supre essa expectativa de todo mundo. Só que ele morre. O George Martin é o rei de puxar o tapete da gente, né, cara? Ele faz isso várias vezes na série, cara.
contrariar a sua expectativa, e a coisa construída, pelo menos nas primeiras temporadas, é construída de um jeito que você acredita, né? Ele te convence que aquilo está funcionando e você não tem maiores críticas nesse sentido, né? Pô, esse cara aconteceu isso, esse cara... Pô, mas esse cara morreu, né? Morreu, cara, e pensa bem, né? Tinha outra saída. A morte do Martel talvez seja o segundo ponto de maior indignação minha na série, indignação positiva, né? Mas assim, é muito legal essa narrativa, a forma como ele constrói, né, cara? Porque até os personagens que você quer que morre, quando morre, você fala, "Oh, como assim ele morreu?" No caso do Joffrey. Quando o Joffrey morre, você do nada o Joffrey morre, fala, mas peraí, cara, o cara morreu, agora que tá ferrando todo mundo. Não, e tem um detalhe cruel, né, na morte do Joffrey, que é o seguinte: a gente estava no começo da temporada, né? E o começo da temporada, o foco tá todo nele, o casamento, aquela coisa toda, o cara, porra, e tal, e o cara é isso, o cara é aquilo, e tá, e ele humilhando todo mundo, né? Ele leva aquele como é que se diz? Aquele desgosto que você tem, aquele desprezo que você tem pelo personagem, o cara coloca, ele vai aumentando, de repente aperta o botão, puf, morreu, cara. Cacete, bicho, né? Não foi nenhum episódio importante, saca? Da morte dele. Isso foi legal da forma como a série fez. Porque não foi um final de temporada, não foi um... Foi um episódio qualquer, assim, saca? Tava acontecendo o casamentinho dele, você nunca esperava. A série, ela soube te pegar desprevenido também. Porque aí, do nada, o guri tem aquela morte atroz dele. Tipo, é uma das mortes mais feias que tem na série, saca? E você só não esperava aquilo. Isso é verdade, porque foi a construção da série tinha esse, como é que fala? Todo mundo já esperava o 8º episódio, né, cara? O 8º episódio vai dar merda. O 8º episódio vai dar merda. O Joffrey morre no começo da temporada. Até isso quebra a expectativa, né? Agora, não nego que, assim, apesar do susto, teve aplauso aqui em casa quando ele morreu. Pronto, nos livramos dessa coisa. Esse ator, ele tem um grande respeito, meu velho. Ele soube interpretar o personagem, e depois que o Joffrey é muito mais visceral na série do que nos livros, né? Porque como ele não tem capítulo mostrando o ponto de vista dele, algumas coisas que acontecem na série a gente só não sabe se realmente aconteceu nos livros. Tipo quando ele mata as prostitutas lá. E esse ator, ele fez um papel tão bom, mas tão bom, que interpretar o Joffrey acabou com a carreira dele. Ficou marcado, né, cara? Ficou marcado. Todo mundo olha pra ele, todo mundo lembra do Joffrey, todo mundo odeia ele. Ele fala que o quanto ele foi hostilizado depois de ter feito Game of Thrones. Ele realmente era um personagem odioso. É difícil gostar dele. Nossa, mano. Não, só lembrar uma coisa aqui, que me veio sobre o ator, né, falando que... Vocês lembram que ele é o menininho que encontra com o Batman no Batman Begins? Sim. E ainda ganha o bumerangue de presente. Ainda ganha o bumerangue de presente. Aquele menininho inocente virou o Joffrey, cara. Tá vendo o que o mundo faz com a gente? É isso. Tá vendo? O Batman salvou ele, olha o que deu. Bom, a gente tá falando aí da série e tal, e muito do que tem na série, o fim da série, né, que é extremamente controverso nada, ninguém gostou, né? Porque a gente pensar em séries assim que criam grandes expectativas para o seu final, em geral, o final é frustrante, né? A gente pode ver Lost como exemplo, Game of Thrones como exemplo. Aí a minha pergunta para vocês, principalmente para o Fábio, que Deus deu, Fábio, o quanto não ter os livros concluídos com o fim da história prejudicou a série? Eu acho que prejudicou muito, obviamente, porque seguia uma linha ali, seguia o livro, né? Mas eu não acho que prejudicou tanto. Por quê? Porque a coisa começa a descambar na 3ª temporada.
e ainda tinha mais 2 livros, o 4º e o 5º, para ser adaptado. Mas a coisa começa a descambar na terceira temporada, no final da terceira temporada. E eu acho que os diretores, o D&D, eles fizeram escolhas muito ruins e prepotentes, saca? Tipo, o George Martin falou para eles: não ignora a lei de Stoneheart. Eles ignoraram. Não faz tal coisa. Eles ignoraram. E eles foram seguindo por um caminho que não tinha muito o que fugir daquele final deles. Eles não deram o menor trabalho para os mortos-vivos lá, saca? Tipo, o desenvolvimento foi tipo assim: puta que pariu, agora eles estão vindo, os White Walkers estão vindo, vamos juntar todo mundo em um Winterfell e lutar contra eles. Aí vai todo mundo lutar, acaba em um episódio a parada. Fora isso, foram só cenas para impressionar, saca? E sem desenvolvimento da coisa toda. Então, o caminho que eles escolheram seguir, antes mesmo dos livros acabarem, foi um caminho que não tinha volta. Era um caminho que o desfecho ia ser aquele mesmo. Assim, eles começaram a mostrar que a Daenerys era louca desde antes, né? Eu não sei se isso vai ser uma escolha do George Martin. Então, eu só não tenho... Eu vou vestir o manto da ignorância aqui. Você falou da lei do Stoneheart. Explica aí. A Lady Stoneheart é a Catelyn Stark. Uhum. Ela morre no Casamento Vermelho e o Beric Dondarrion encontra ela. Os ladrões lá da floresta, esqueci como é que eles se chamam lá. Mas eles encontram ela e o Beric faz o Thoros de Myr ressuscitar ela e morrer. Ele morre para dar a vida dele para ela, saca? Até porque ele é um personagem honrado pra caralho. Ele se sentia devendo aquilo pro Eddard Stark. E ele é um sacerdote vermelho, né? O Thoros de Myr é o sacerdote, né? Então, quando o Thoros de Myr ressuscita a Catelyn Stark, ela já tá morta há muito tempo, velho. Ela já tá decompondo, saca? A garganta dela tá cortada. Certo. E ela ressuscita um monstro, velho. E ela virar líder desse bando lá da floresta, saca? Irmandade Sem Bandeiras. Irmandade Sem Bandeiras. E ela é isso daí, ela é coração de pedra total, saca? Uhum. No mercy. E ela é um elemento, tipo, que vai ter tremenda importância nos próximos livros da série, saca? Então teve alguns elementos assim que fodem um rolê. Outro elemento que é importante pra caramba e que a série só ignorou ele durante muito tempo foi o Rickon Stark. Tipo, ele obviamente tá sendo incubado para ter um papel importante ali nos livros, saca? E a série, tipo, esqueceu dele, aí quando lembrou, falou: mata esse menino aí. Aí morre lá, saca, na Batalha dos Bastardos. Sem impacto nenhum, sem qualquer importância. Então, eu acho que a série seguiu, foi para esse caminho mesmo. E eu acho que a série, os D&D, eles leram o nome original da série, que é Canção de Fogo e Gelo, e pensaram assim: a Daenerys é o fogo, o Jon Snow é o gelo. E aí eles mandaram a Daenerys queimar tudo e o Jon Snow pra muralha de gelo de novo, saca? Na verdade, eu acho que o fogo e o gelo é o Jon Snow, no caso. Uhum. Então, foram decisões que a dupla tomou que não tinha como, velho. Era aquele caminho. Não foi a falta dos livros. Até porque o George Martin contou para eles o que ia acontecer. Foi uma escolha. É o famoso efeito borboleta, né, cara? Porque quando você muda. Aliás, o efeito borboleta fica bem nítido quando você faz essas coisas, que você muda uma coisinha da história
e ela vai mudando tanto que não tem como você voltar ao plano original ou voltar ao original, né? Eu penso que é bem isso daí. Cara, e a Daenerys? O que você acha dela? Você acha que o final dela foi apropriado? Como é que foi o desenvolvimento do personagem? O que vocês acham dela? Tá. Eu não gosto da Daenerys. Detesto a personagem. Acho ela um saco. E cada capítulo dela eu tinha vontade de pular. Mas ela é cabeça dura, saca? Então, ela é tão cabeça dura, tão... não sabe desviar do caminho dela, que é aquele final que ela acaba sendo uma tirana mesmo, saca? Uma pessoa como ela, no poder, é um tirano que vai governar de acordo com aquela coisa que acredita. Por mais que ela acredite que ela está fazendo bem, que ela seja um tirano que se ache bondoso, que não queira oprimir, é o que um tirano vai acabar fazendo. E um personagem cabeça dura, ele é um tirano. Um governante cabeça dura é um tirano. Mas a introdução do Tyrion na vida dela foi justamente para desviar ela desse caminho, saca? Mas você não acha que a construção do personagem dá a impressão que vai para outro lugar, ao lugar que chega no final? Tanto que na série, quando ela começa a demonstrar esse lado tirano dela, muita gente ficou surpreendida, assim, porque achando que não foi muito bem construído, foi de repente e tal. Muita gente ficou surpreendido porque muita gente não prestou atenção, velho. Quando ela chegou em Meirin lá, e ela viu os postes das crianças apontando a direção da cidade para ela foi lá, derrubou a cidade, pegou os governantes escravagistas da cidade e botou eles no poste fazendo a mesma coisa. Eu ia comentar exatamente isso. Mas você cria a aura de um herói, né? Mas aí é que tá. É a sutileza, o Joá. É a sutileza do negócio, porque ela só vai fazer a mesma coisa com o sinal trocado. Entendeu? Isso é uma característica aí vamos lá, é uma tirania populista, né? Eu vou te salvar aqui, mas eu vou fazer a mesma coisa que o opressor aqui estava fazendo. E ela faz exatamente a mesma coisa. Era isso que eu ia comentar. Mas é uma jogada inteligentíssima da narração, né? Porque para muita gente tem essa coisa da ideia do herói, né? A ideia do herói, ela é muito subjetiva e depende muito da perspectiva de quem vê, né? Porque o herói de um é o vilão do outro, né, cara? Existe dentro do imaginário, vamos dizer, do homem contemporâneo, médio, que esse tipo de atitude é herói. Você tá vendo, a gente sofre isso na pele e na realidade, né? A gente vive num período onde o fascismo está em ascensão e as pessoas estão aplaudindo essas merdas, fraga. Mas, para mim, ela não é diferente do comediante, saca? Que é herói, mas é um escroto do caralho, então ele não é herói, saca? No caso, o comediante é um anti-herói. Você acha que ela encaixa nisso? Não acho que ela vai encaixar a coisa do anti-herói. Eu só acho que ela vai encaixar na coisa as pessoas podem vê-las como uma heroína, mas ela é uma escrota do caralho. Fábio, outro personagem que sofreu muita mudança foi a Sansa Stark, né, em relação ao livro, mas... Na verdade, eu não acho que a Sansa sofreu tanta mudança em relação aos livros. Eu acho que ela extrapolou os livros no momento em que os livros acabaram, saca? Então, tipo, ela foi para Winterfell. O Mindinho mandou ela para Winterfell e lá ela casou com aquele babaca, foi estuprada por ele e tal. E isso nunca acontece. Então, esse amadurecimento da Sansa virar aquela B10 que ela vira na série, nunca aconteceu ainda. Nos livros, quem casa com Ramsay é aquela amiga dela, Jane Puri, que lá em Winterfell, passa por ela, né?
Não é por ela, não. A Cersei captura a Jane Poole e usa ela como se fosse a Arya, porque ela tem um cabelo castanho e tal. E aí ela manda a Arya para casar com o Ramsay. Então, Peraí, a Arya ou a Sansa? a Arya. Ok. A Jane é amiga da Sansa e eles fazem ela se vestir como a Arya e mandam ela para um Winterfell para casar com o Ramsay. A Sansa nunca saiu do ninho da águia. Então, ela não tem essa oportunidade de ter esse desenvolvimento lá. Então, o que eu suponho que vai acontecer na real é que o Mindinho provavelmente vai casar com ela, Fraga. O Mindinho não é idiota de entregar ela para outra pessoa, não. Ele é apaixonado com ela, ele deseja ela e ela dá para ele o Winterfell. Então foi só uma jogada burra ter entregado ela pro Ramsay. Então ela não teve a oportunidade de desenvolver assim. Ela é uma menininha ainda. Os personagens são muito mais novos nos livros. Então ela ainda é uma menininha. Ela não tem esse desenvolvimento e ela não cresceu ainda. O primeiro beijo dela foi no Mindinho e ele acabou de acontecer. Nossa, isso é doentio. Pra fechar aí com mais um personagem, e o Tyrion, cara? Você também já me contou muitas vezes, tem muitas diferenças do Tyrion no livro pro da série. Olha, o Tyrion, ele é um personagem muito inteligente, ele é muito bem retratado na série, até pelo menos um momento dela. Ele é inteligente, ele é sarcástico, a principal diferença dele na série, nos livros, é a aparência dele, porque o que torna ele monstruoso não é o fato dele ser anão, não só para aquelas pessoas. Ele tem um olho de cada cor também, o cabelo dele tem umas mechas pretas e umas mechas louras, o cabelo dele é todo zoado. E depois da batalha de Winterfell lá, ele também perde o nariz dele. Ele não tem um nariz, tem uma cicatriz enorme no meio da cara. Então, ele é um bem aberração, assim. Mas o caminho dele, depois que ele sai de King's Landing, é bem diferente. Ele segue para o outro continente e lá ele pega um barco com uma galera diferente e que é de Westeros e que vai levar ele até a Daenerys. E ele supõe que um dos caras dessa galera, um guri que está com essa galera, ele seja o irmão da Daenerys. Não é o irmão da Daenerys, não, é o sobrinho da Daenerys. Que o sobrinho do Oberyn Martell, que foi esmagado pelo Montanha e tal, ele supõe que esse menino seja ele. Porque esse menino tem um cabelo prateado, só que ele pinta o cabelo de azul e tal. E ele está sendo acompanhado por um cara de uma casa que era muito leal aos Targaryen. E o caminho dele começa a mudar daí, porque ele vai aprendendo muito com esse pessoal, até ele se separar, e aí depois ele volta, encontra com o Jorah Mormont. Então, quando ele chega para Daenerys, ele tem muito mais a oferecer para ela do que o que ele tem na série. Só que ele nunca encontra a Daenerys. Como assim não encontra? Nos livros ele não encontra ela. Não chegou a esse ponto, né? Ela monta no dragão e vai embora. E ele não tá servindo ela ainda, saca? Ou melhor, ele encontra ela. Ele vê ela pegando o dragão e indo embora da arena. Uhum. Mas ele não tem uma conversa com ela. Ele fica, esperando ela voltar ali, mas ela não volta. E meio que encerra por aí, saca? Então tem muita coisa a ser desenvolvida sobre o Tyrion e a Daenerys ainda, e eu acho que esse papel do Tyrion é justamente ser o que vai segurar a Daenerys ali na loucura dela, trazer razão para ela, saca? Uhum. Ela tá muito nova para ser louca. Do jeito que você fala, cara, a impressão que dá que falta muita coisa no livro,
E por conta da velocidade de escrita e de preocupação com detalhes que o J.R. Martin tem, esses livros parece que nunca vão ficar prontos, né? É a impressão que dá, né? Porque faltam 2 livros. Você acha que 2 livros vão contemplar tudo? Com certeza. Você também faz parte do fandom que odeia Martin? Eu jurei que eu nunca mais compro um livro dele. Quando lançar o 5º livro, eu deixo aqui declarado que eu vou baixar o PDF dele, vou imprimir, vou encadernar e vou ler sim. É melhor dar dinheiro para Epson, né, cara? Não, eu já tenho aqui, eu já tenho minha impressora aqui, ó. Minha impressora, minha Xerox está aqui já. E eu vou montar meu livro eu mesmo, vou criar ele. Eu nunca mais compro um livro desse filho da puta. O cara vai. Como que a pessoa demora 15 anos para lançar um livro, mano? Fábio, eu acho que você tem a sua paciência. Aliás, Fábio, você tem pavio curto, tudo certo? Eu tenho pavio curto. Não, curto caralho, mano. Tô há 15 anos aqui, ó. Eu li Game of esse livro aí, ó, o último, A Dança dos Dragões. Foi em 2011 que eu li ele, certo? Tem 11 anos, 12 anos. Sei lá, é isso mesmo? 12 anos. Véi, o que passa na cabeça do camarada para ele demorar esse tempo todo para escrever um livro? Não. Tem outro camarada aí também que tá nessa mesma onda aí, que eu não vou comprar o livro dele mais, não. Tô esperando quase o mesmo tempo para ver. É o Patrick Rothfuss. Ele escreveu um livro que chama O Nome do Vento, um livro de fantasia também, bem bacana, véio, legal, assim. O segundo nem tanto, mas é uma abaquice. Ô, velho, esse daí, ó, esse outro cara aí, eu cresci o suficiente para achar o segundo livro dele não tão legal. Agora, o George Martin, eu ouvi o audiobook deles recentemente. Puta, velho. É legal, viu? É bom, audiobook hein? De quê? Da série da Canção de Fogo e Gelo. Não, eu queria só puxar um negócio aqui, que uma coisa que eu acabei meio que antipatizando com o George Martin foi ter visto ele falando sobre a série, sobre o que estava acontecendo e tal. Ele me passou a impressão de ser um cara muito arrogante, tipo assim, eu sou fodão, eu tô controlando essa porra toda, eu que mando nesse negócio, e eu imagino que a coisa não aconteceu desse jeito, né? Para essas escolhas que o Fábio comentou aí terem sido tomadas e tal, eu acho que ele não tinha todo o controle que ele achou que tinha sobre a coisa, ou que ele disse que tinha sobre a coisa, né? Isso aí me gerou uma certa antipatia no cara. E outra coisa que eu queria comentar é que eu tenho um cara também que o cara tá demorando demais a fazer um negócio, não chegou a 15 anos não, mas o Philip Pullman, né, que escreveu His Dark Materials, que é uma das minhas séries de fantasia favoritas, tanto nos livros, quanto a série que está saindo agora da BBC. E o cara, eu li faz tempo, né, li muito antes da série, muito antes do filme, e que não é legal, né, o filme é meio capenga, mas é uma série que eu gosto demais, cara. Aí o cara anuncia que ele vai fazer uma segunda série dentro daquele universo. E aí, cara, saiu o primeiro livro, aí acho que 2 anos depois saiu o segundo livro, eu comprei os 2 e falei, agora vou esperar o terceiro livro para ler tudo de uma vez, né? E, cara, só de atraso já tem 2 anos. Então, cara, será que o Philip Pullman vai para o mesmo caminho, cara? Porque na semana que era para o livro ser lançado, se eu não me engano, outubro de 2020, acho que é outubro de 2020, eu estou procurando, né, informação sobre o lançamento e acho uma entrevista do Philip Pullman, e ele basicamente dizendo assim, nem comecei a escrever ainda. Nossa, então, velho. Cara, embolsou né, o adiantamento. Peraí, né, velho? Não se fazem mais autores como a Rowling, saca? Ela pode ter umas opiniões bem bostas, mas olha só, ela lançou o primeiro livro dela em 97, 98 lançou o segundo, 99 o terceiro, 2000 o quarto, 2003 o quinto,
2005 o sexto e 2007 o oitavo. Mano, isso é uma autora perfeita, velho. Ela entrega o que ela promete pra gente. A gente vai lá, gasta nosso dinheiro, gasta nosso tempo lendo a porcaria do negócio e a pessoa não entrega pra gente o final da coisa, saca? Não dá. Eu vou comentar uma outra coisa semelhante, cara. Não tem como ela e não tem como Stephen King, né? Stephen King, bicho, até o que você não tá querendo ler, o cara já escreveu. Sim. O cara é uma máquina de fazer livro, cara. É impressionante. Então você fica... Eu li muito Stephen King na vida, né? Não vou falar que eu li tudo que ele escreveu, porque eu acho que é humanamente impossível. Mas eu li muito livro do cara. E, bicho, o cara... Você acaba de ler um livro e já lançou mais 2. Não é possível, bicho. Segura esse homem aí, porque o cara tá doidão. Outro cara que faz isso é aquele Bernard Cornwell. O cara é cabuloso também. Ele escreveu as Crônicas do Rei Arthur, aquele Crônicas Saxônicas e tal. Mano, o cara lança livro toda hora. Crônicas Saxônicas, o cara tá escrevendo até hoje, velho. Tem vários livros. Minha namorada me deu de Natal até o 7. O cara, tipo, já tem vários outros, saca? Tipo, que eu nem li depois, porque eu cansei, fraga. Mas não corre o risco de ser igual ao Duna, por exemplo, que o primeiro livro é incensado à divindade quase, né? O segundo livro todo mundo gosta e a partir daí é ladeira abaixo. Eu acho que o Duna foi errado, cara. Eu sempre fico refletindo assim, né? Porque ainda teve como é que se diz? O incentivo, acho que não teve uma vontade de fato de escrever a coisa, ou o cara perdeu a mão, é meio inexplicável o negócio. Né? O segundo livro é muito mais fraco, o primeiro e o terceiro livro não dá para ler, cara. Né? E ainda tem aqueles livros que foi o filho dele que escreveu, que também, bicho, não dá. Eu acho que sempre corre esse risco. Então, eu acho que, tipo assim, o melhor que pessoas melhores do que eu pode fazer é dar para o George Martin o voto de confiança de que ele vai terminar os livros e que vai ser sensacional. Eu quero mais é que o filho da puta vai pra puta que pariu. Drius, para você, cara, onde que a série se perdeu? Cara, eu vou te falar que eu achei a série legal até o episódio da morte do Joffrey. Ali eu acho que o negócio descambou completamente. Ali eu fui perdendo, que foi mais ou menos o que aconteceu no livro também. Eu fui perdendo a mão a partir dali, cara. A princípio, eu vi essa identidade com o meu desinteresse em ler os livros, né, com a série. Mas depois, velho, eu acho que a coisa piorou muito. Perdeu a mão como no livro e depois perdeu a mão completamente. Teve esse ponto, né, que eu perdi o interesse pelos livros, que meio que coincidiu quando eu comecei a perder o interesse pela série, mas nas 2 últimas temporadas da série, cara, perderam a mão completamente, cara, sabe? Eu vi ali... Eu não vou falar do roteiro por algoritmo de novo, não, mas, né? Mas é. É isso, cara. Eu achei que foi mal escrito, mal feito, mal remendado. E na 5ª temporada, se eu não me engano, a Alessandra já tinha falado, sabe como que vai acabar essa série? Vai acabar desse jeito, e foi exatamente o que aconteceu. Não é nem sobrenatural, não é nem coisa de vidente, é coisa de que do jeito que o treco estava descambando, não ia cair em outro lugar diferente do que caiu. E eu não gostei. Né? Eu acho que é um negócio que eu aprendi lá na escola. Né? Você não fala, isso é bom, isso é ruim. Né? O subjetivo é, cara, eu não gostei. Eu não gostei do final, das 2 últimas temporadas, não é nem só do final. Né? Aquela coisa que o Fábio comentou aí, da batalha, bicho, né? Aquele crescendo de suspense da tal da batalha, o trem se resolve de um jeito besta, cara. Cara, sério que o povo entrou em desespero por conta disso aí que aconteceu? Fala sério. O engraçado, assim, que uma das coisas que eu mais gostava da série era exatamente não ter batalha. As batalhas existiam nos comentários, né?
a respeito de. Às vezes você tinha uma cena mais rápida, mas o interessante sempre era o jogo político em torno delas e não a batalha propriamente dita, né? E no final foi tudo para batalha, né, cara? Perdeu muito dessa coisa da trama política, ficou meio de segundo plano para dar em primeiro plano a ação, sabe? Em vez do drama mesmo. Mas e o algoritmo, João? O algoritmo tem que ter voz, bicho. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para comentar. Vocês viram a notícia que o pessoal do efeito especial da Marvel não está dando conta do serviço, porque os caras estão fazendo quase todas as cenas, tem 3 versões. Aí eu lembrei na hora do algoritmo, cara. Os caras estão fazendo 3 versões, o que o algoritmo ditar vai a versão mais próxima. Meu Deus. A que ponto chegamos? Aí fica essas bobagens que a gente está vendo, né, consumindo. É triste. Bom, tá, velho. Eu vou fazer um último comentário sobre isso, sobre o assunto. O algoritmo, ele a prova dele ali no roteiro de Game of Thrones é que todas as teorias de fãs são colocadas ali. E a outra questão que só por causa disso me lembrou, porque tem a teoria lá que o Jon é filho da Lyanna e tal, e aí me lembrou dessa coisa, e eu lembrei que o Eddard Stark é foda e que o Drills também gosta muito dele. E, porra, que merda que foi aquela do Eddard Stark matar o camarada pelas costas, velho. Tipo assim, era pra, tipo, ok, vamos colocar uma luta, faça uma luta legal, não faz essa merda, não. Então isso foi triste e é isso. Mesmo com a gente vendo aí, criticando o fim da série, é difícil não negar, é difícil negar que a série foi um tremendo sucesso e que, obviamente, iam gerar spin-offs e coisas do tipo, né? E agora a HBO, quando saiu a HBO Max, né, a Warner HBO ficou num frenesi louco de buscar logo um produto para colocar no lugar. E aí surgiram vários projetos e o primeiro que vingou de verdade, né, foi o House of Dragons. O que esperar de House of Dragons, Fábio? Mudou a galera responsável, né? Então dá para esperar que seja igual ao Game of Thrones. E eu não sei se isso vai ser adaptado de outro livro do Martin ou se vai ser um roteiro original. Porque ele tem um livro aí que eu acho que tem o mesmo nome, inclusive, que eu nunca li. Cara, pelos trailers, parece que nós vamos ver muito dragão, o que é massa. Nós vamos ver muita intriga política, o que é legal. Nós vamos ver muita gente doida, o que não é tão legal assim. Pode ser que seja uma boa série. O George Martin está trabalhando muito nela, né? Então pode ser que faça alguma coisa legal. Eu acredito muito na competência dele. Diferente do Drills, eu não acho que a história do livro se perdeu em momento algum. Eu acho que todas as pontas estão amarradas até o final. Inclusive, o Drills, ele acha que se perdeu porque ele não leu até o final, porque senão ele veria que todas as pontinhas soltas vão sendo trançadas ali no final da coisa. Eu gosto... Então, como eu gosto das histórias que ele escreve, eu gosto do universo que ele escreve, eu estou com uma expectativa relativamente boa para a série. Não estou hypado, nem sei do que se trata, não gosto muito dos Targaryen, acho eles meio bosta. Então eu não estou muito hypado, não, mas eu espero que seja pelo menos uma coisa legal. Eu sou uma pessoa carente de fantasia medieval nas telas, eu gosto muito do assunto, eu gosto muito de ver. Estou mais hypado com Anéis de Poder, apesar de estar achando mais que vai ser uma bosta. Mas eu estou mais hypado com ela. Mas, sei lá, velho, os trailers pareceram legais. E aí, Drills, qual é a sua expectativa? Cara, a minha decepção é meio forte, assim, porque eu não tive essa ligação tão forte com a série, né? Ela foi, como é que se diz? Evaporando com o tempo. Mas
o que eu vi, né, nas últimas temporadas do Game of Thrones não me deixa ter uma expectativa muito positiva, né? Tem esse negócio que a gente tem comentado em todo episódio do podcast aqui, que né, o hashtag, o algoritmo está tomando conta da roteirização e tal. Então, isso me deixa meio descrente, sabe? Vai começar, eu vou assistir? Vou assistir, claro, eu vou sentar e vou assistir, cara, mas eu não tô com uma expectativa boa, não tô mesmo. Também não acho, não nutro nenhuma simpatia pela casa dos Targaryen, né? Mas não sei se as outras histórias das outras famílias lá seriam melhores. Então, realmente não tô esperando muita coisa, não. Né? Vamos ver, na hora que começar. Concordo com o Fábio, que eu também não acho que o Senhor dos Anéis vai ser, os Anéis de Poder vai ser alguma coisa que preste. Né? A gente tem uma turma que curte muito o Senhor dos Anéis, e a gente está sempre conversando sobre o Senhor dos Anéis, e a gente tinha uma expectativa de que eles fizessem uma série, e é o que me pareceria lógico, né? Uma série de episódios isolados, né? Como é que o pessoal fala? Antologia. Esqueci. Antologia, com as histórias do Silmarillion. Eu sempre quis ver uma coisa dessa. Está pronto, né? As histórias estão bem delimitadas dentro do livro. Então, assim, por que não fizeram isso e foram inventar uma história nova? Eu estou com a ideia fixa, né? O algoritmo tem que ter voz, né? Como é que eles iam usar o algoritmo numa história que já está escrita? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu também não acho que vai ser uma merda. Mas também vou sentar e vou assistir porque eu me odeio, né? Aquele masoquismo que a gente tem. Bicho, imagina só essa cena. O Fingolfin de frente pro Morgoth desafiando ele. Aquela coisa imensa, gigantesca, com aquele baixinho lá, apontando a espada para ele, falando, vem pro pau que eu vou te arregaçar agora, filho. Era tudo Épico. que eu queria ver. Épico. Bom, mas eu acho que isso é assunto para outro episódio. A gente pode fazer depois um bate-papo sobre o Silmarillion e a série, né? Do que esperar da série. Sobre o que o Fábio falou lá de estar tudo amarradinho, né? Vou recomendar um exercício para o pessoal. Reassista o primeiro episódio de Game of Thrones, agora que você já sabe a história toda, e preste atenção nos diálogos, porque levando em conta que as primeiras temporadas, todos os diálogos são praticamente copiados do livro, né? Lê lá, tá tudo lá. Tudo que você precisa saber da história tá nas entrelinhas, não tem frase solta. É muito legal isso, você assistir e poder ver o quanto todas as pistas já estão dadas, assim. Depois que você conhece a história, você vai ver, é isso, é aquilo, olha só, já estava falando lá no começo. Que isso eu acho muito legal, assim, é um exercício divertido de fazer. E sobre a série, cara, o que esperar? Né? Estou tentando não esperar nada. Eu fico. O que me deixa com a pulga atrás da orelha é a questão a série é baseada num livro só. E eu me pergunto se tem material suficiente para uma série. Né? Se eles não vão encher linguiça, ou colocar coisa demais. Ao mesmo tempo, me pergunto se os roteiristas não são bons o suficientes para criar uma trama baseada nisso e me surpreender, sabe? E ir para outro lugar. Porque muita gente critica a série Game of Thrones, que no final o D&D lá, os produtores, que também eram os roteiristas, né? Eles pegaram tudo para fazer sozinho, não delegaram nada para ninguém. E aí o excesso de trabalho em cima, não sei se vale como desculpa, mas é uma desculpa, né? O excesso de trabalho prejudicou muito o andamento da coisa. E o que vocês estão esperando da série solo do Jon Snow? Nossa, eu acho um erro tremendo, cara. Sobre o que vai ser essa série? Não existe mais os mortos-vivos. Os selvagens já estão do lado de cada muralha. O que eu acho? Assim, eu acho que primeiro que perderam a grande oportunidade, que seria, por exemplo,
Eu penso assim, se eles tivessem pegado as histórias prévias desde Ésteros e começassem a contar, daria uns 20 anos para fazer tudo até chegar em Game of Thrones de novo, e aí já com os livros prontos, né? Não, assim, 20 anos dá para escrever mais um, né? Pois é, mas o lance é o seguinte, em 20 anos, você com os livros, né, em teoria, você com os livros prontos, você poderia, já é tempo suficiente para você até reeditar a série. Digamos, aquele jeito de fandom maluco, né, fazer do jeito certo. E aí você ia ter uma construção de universo, que eu acho que é o grande barato da série toda, ao meu ver, é a construção de universos. No final das contas, não é a história de um personagem ou de outro, é a história daquele universo. E nisso, o J.R.R. Martin é extremamente habilidoso para construir isso. Isso não dá para negar, né? Sim, eu concordo com isso. E eu acho que eles teriam muito material para explorar aí, em vez dessa merda do Jon Snow aí. House of Dragon, ok, velho. É uma história interessante para uma ou duas temporadas ali, boa. Tem a história do Cavaleiro dos Sete Reinos lá, que eu esqueci como é que ela chama em original, que é do Duncan, não sei o que ela das quantas. Duncan e Egg, não é isso? É, algo assim. E que foi bastante elogiada, saca? E eles poderiam explorar essas coisas que já estão prontas também, que já existem. Tem mais material aí, mas, véi, o Jon Snow foi banido para a muralha. Não existe mais ameaça no norte. Uhum. Vai ser bronhos no cubo de gelo. O difícil dessa série é qual a motivação dele hoje, Sim. sabe? E personagem sem motivação é desastre absoluto. Vide Arquivo X depois que o Mulder descobre que a irmã dele está morta. Acabou a série naquele episódio. Bom, mas isso também é assunto para outro podcast. Então, cara, hoje vamos terminar aí o episódio de uma forma diferente, cara. Eu vou perguntar para os convidados o que eles estão assistindo. Fábio, que série você está assistindo, velho? Recomenda uma pra gente. Euforia, de novo. Porque foi a melhor série que eu assisti nos últimos tempos. E eu fiquei órfão dela e não achei mais nada depois para eu assistir que tão bom quanto, assisti outras séries e agora eu voltei para ela. Beleza. Drius, que série você recomenda aí para a turma? Cara, eu comecei a ver, começou na semana passada, o Blackbird, que tá na HBO, se eu não me engano, ou na Apple. Mas o lance do Blackbird, aí eu tenho que fazer aquele disclaimer, né? Ela é escrita pelo Dennis Lehane, que é um dos meus autores favoritos, né? O cara escreve livros sobre crime, né? Ficção criminal. E o cara é um escritor de mão cheia. Então, né, essa é aquela, putz, nem vi, já gostei. Mas, né, assisti os 2 primeiros episódios que saíram na semana passada e eu achei muito legais, cara. E ele tem uma premissa, a premissa da história é completamente maluca, né? É como é que se chama? Um traficante lá de Chicago, que ele é preso, e o cara é um cara novo, super arrogante, mas extremamente carismático. E aí, cara, eles prendem o cara e ele leva ele se declara culpado das acusações lá, esperando pegar uma pena de 5 anos e sair da cadeia em 3, ele pega uma pena de 10 anos a perpétua. E nessa confusão que o cara arruma na vida dele, o cara fica muito puto e eles chamam, o FBI vai procurar ele e fala assim, cara, é o seguinte, nessa prisão de segurança máxima aqui tem um serial killer preso e ele está prestes a sair da cadeia, porque apesar dele ter confessado um crime, não tem nada material que ligue o cara ao crime. Então, a gente queria te colocar lá nessa prisão para você ficar amigo do cara e conseguir que ele confesse que matou, né? Precisa que ele diga onde que tem um corpo enterrado. E aí você pensa assim, cara, quem é que inventou uma história imbecil dessa, que isso é uma coisa que não acontece? Não, cara, isso é inspirado num caso que realmente ocorreu nos Estados Unidos. Então, sabendo disso,
cara, é legal. É legal porque tem o fato de ser uma coisa que aconteceu mesmo, e como você não tem documentação de diálogos e essa coisa toda, o Denis Lehane, que é o cara que está escrevendo, ele é muito bom nisso, cara, em criar tramas, personagens e diálogos. Então, pô, gostei demais dos 2 primeiros episódios. Acho que quem curte esse tipo de coisa, né, vale a pena arriscar. Tá aí, vou parar o Euforia pela segunda vez e assistir. Vou deixar uma sugestão de série, que é uma série que é produzida em Luxemburgo, que chama Capitane. Você acha na Netflix, com outro nome, eu acho que é Os Segredos de Mencher, uma coisa assim, eu não sei a pronúncia certa. Mas se você colocar Capitane, vai aparecer. O que eu gosto, principalmente na primeira temporada, a segunda temporada foge um pouco disso, é uma série policial europeia que se passa numa cidadezinha minúscula, e o desenvolver da série é mostrar que dentro daquela pequena cidade ninguém presta. Os europeus adoram fazer isso. Essa é a minha recomendação de série, que eu acho divertidíssimo. Então é isso, galera. A gente volta em breve aí falando mais bobagem sobre outras séries. Um abraço.